Bom dia, paz do Senhor. Vamos começar mais esse dia na presença de Deus, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Amém? Que o seu dia seja abençoado, cheio da presença do Senhor, cheio da graça, do favor, da misericórdia, da alegria que somente o Espírito Santo pode nos dar, pode nos conduzir, pode nos direcionar. Vamos orar e vamos pedir que o Espírito Santo ministre ao seu coração a graça soberana do nosso Deus. Amém? Paizinho querido, Deus amado, Senhor da minha vida, da minha alma, peço a Ti nesse momento, Senhor, ministra o nosso coração, ministra a nossa alma, Pai. Fala conosco, Jesus, daquilo que nós precisamos ouvir, ó Pai, no nosso culto, no secreto, Senhor. Cuida das nossas emoções, cuida dos nossos sentimentos, leva a nossa mente, pensamento cativo a Cristo, Senhor. Senhor, usa-me como canal de bênção, usa-me como ferramenta na vida daquele que o coração está aflito, o coração está angustiado, o coração está preocupado, Senhor. Que as Tuas palavras sejam como flecha, Senhor, que acerte exatamente o alvo, Senhor. Recebe a nossa adoração como incenso perfumado, ó Deus. Recebe a nossa oração como uma singela adoração verdadeira, Senhor, genuína, quebrantado de coração, Senhor. Pois nós Te amamos, Jesus, nós Te desejamos e ansiamos mais da Tua presença. Precisamos de Ti, Senhor. Reconhecemos que somos pequenos, reconhecemos que sem Ti, ó Deus, nada somos, ó Pai. Reconhecemos que a Tua graça, Senhor, é que nos sustenta, o Teu favor imerecido é o que nos mantém de pé, Senhor. Então clama a Ti, Senhor. Derrama, Senhor, sobre nós a Tua paz, Espírito Santo. Derrama sobre nós, ó Deus, a Tua alegria, Senhor. Enche o nosso coração com a Tua presença. Enche o nosso coração com o Teu poder do Espírito Santo. Nos enche da Tua presença, pois nós ansiamos desesperadamente de Ti, Senhor. Pois nós precisamos da Tua bondade, Senhor, que se derrama sobre nós todas as manhãs, Senhor. Nos enche com o Teu Espírito, Pai. Leva nosso pensamento cativo, emoções, sentimentos, lembranças, Senhor. Nós entregamos a Ti, Senhor. Tudo aquilo, Pai, que nos afasta da Tua presença, Senhor. Nos faz novos, Senhor. Nos faz, Senhor, com atitudes que demonstrem, Senhor, verdadeiramente o caráter de Cristo, a identidade de Cristo, Senhor, sobre as nossas vidas, Senhor. Que não seja apenas palavras que saiam da nossa boca, Senhor, mas que o fruto do Espírito esteja sobre nossa vida, Senhor. Espírito Santo, nós clamamos e pedimos a Ti, se derrama sobre nós, nos conduza, nos direcione nesse dia, nos dá direção, nos dá estratégia, nos dá sabedoria, discernimento, revelação da Tua palavra, Senhor. É o que nós pedimos e clamamos nessa manhã. A Tua presença fica conosco a cada segundo desse dia, Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, aleluia, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus bondoso e Deus misericordioso. Amém? Hoje nós continuaremos falando sobre enganos, né? Enganos na alma. Nós falamos sobre o que significa engano no nosso dicionário, o que significa engano na própria Bíblia, né? Como Deus vê a questão do engano. E hoje nós vamos falar sobre um dos enganos que Satanás mais trabalha na vida das pessoas, que é o engano da sua identidade. Como exemplo disso, nós temos Jacó, que usurpou o lugar do irmão na hora de ser abençoado pelo seu pai Isaac, que já tinha muita idade, já era velhinho e estava cego, e reconhecia o filho, o Esaú, através do toque, né, porque ele era muito peludo, e através do seu cheiro. Jacó, levianamente, se veste como irmão, coloca ali alguma espécie de pelo e se faz passar pelo seu irmão para ser abençoado com a bênção da primogenitura, entendeu? Que era a bênção do primeiro filho. E aí Jacó, se fazendo passar pelo seu irmão, recebe essa bênção. E uma vez o pai declarado essa bênção, não podia voltar atrás. E começamos aqui com uma pessoa com uma identidade deturbada, uma identidade a qual não se reconhecia, não acreditava nas promessas que o Senhor tinha. Afinal de contas, Deus tinha prometido para sua mãe que ele seria maior do que o seu irmão, mas ele não confiava na promessa do Senhor, não confiava nessa identidade. E diz o seguinte: a primogenitura, que era a maior parte da herança, né, além do mais, que por direito era do filho mais velho. Jacó assume a identidade de Esaú, que não era a sua, e por isso ele paga um alto preço. Ele engana para receber uma bênção, da qual não vive, porque precisa fugir do seu irmão. Jacó não só
fugiu quando se reconciliou com a sua verdadeira identidade. Jacó teve que fugir até se reconciliar com quem verdadeiramente ele é. Em Colossenses 3, cadê? Colossenses 3, do 1 ao 3 diz o seguinte, a palavra do Senhor. Aqui, ó. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente em Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentando à direita de Deus. Pense nas coisas lá do alto e não nas que são daqui da terra, porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifesta, então vocês também serão manifestados com ele em glória. Aleluia! A verdadeira identidade está disponível em Cristo para você descobrir quem você é, e é preciso conhecer cada dia mais a Cristo e o que ele tem para você. Conforme você o conhece, você descobre que ele escuta cada oração e que em tudo ele ele te torna vencedor, vencedora. Você descobre que é único e que tem um propósito específico para a sua vida. Tem dons. Deus está esperando por você se aproximar dele para te desenvolver. Não abra mão do seu milagre, do seu ministério, da sua vida em Cristo. Viva a plenitude da sua identidade como um filho amado. Não faça como Jacó. Jacó usurpou da identidade do seu irmão para receber uma bênção e enganou seu pai. O engano da identidade, o que Satanás faz? Ele rouba a sua verdadeira identidade, colocando coisas na sua cabeça das quais você acha que é aquilo que o Senhor tem para você. Por exemplo, muitas pessoas vivem a sua vida para os prazeres do aqui e agora. Entre eles são muitos, né? São muitos, como bebida, drogas, prostituição. Não é isso que Deus tem para você. Ainda que isso te traga prazeres, ainda que isso te traga prazer momentâneo, junto com isso te traz muito mais dor e sofrimento. Que Deus nos livre de sermos conhecidos como pessoas enganadoras, como pessoas mentirosas, como pessoas usurpadoras de identidade, quando o Senhor já tem uma identidade preparada para você, uma identidade de filho amado, mas para exercermos essa identidade, nós temos que revelar o caráter de Cristo. Não basta se apropriar pelas palavras dessa identidade, nós temos que exalar o cheiro de Cristo. O que é exalar o cheiro de Cristo? Nós temos que estar revelando os frutos. Se eu tenho a identidade de Cristo, logo eu me comporto como Cristo. Eu não engano, eu não minto, eu não trapaceio, eu não sou traidor. Então, quando você vive a sua plenitude da identidade de Cristo, essas coisas não combinam com o Filho de Deus, pois você está sendo transformado, renovado. Essas atitudes não faz parte de um filho de Deus. Ainda que a pessoa declare que ela é filha, ela não vive na sua plenitude dessa identidade, pois ela ainda vive da forma que Satanás colocou sobre a vida dela, os enganos do inferno. Quando você tem essas atitudes, você não consegue se livrar desses comportamentos, você não está vivendo a verdadeira identidade de Cristo. Como que fazemos com isso? Somente com a busca e o conhecimento de Cristo. Quando nós buscamos na palavra, não tem outro caminho, não tem outra direção a não ser a palavra do Senhor é que nos renova, a palavra do Senhor é que nos purifica, vai nos lavando, vai nos mudando. A palavra do Senhor fala que o escudo da fé, nós temos o escudo da fé, está lá disponível nas armaduras, mas a fé é pelo ouvir a palavra de Deus. Então, quando você tem fé porque você ouve a palavra de Deus, você busca a palavra de Deus, você lê a palavra de Deus, você busca a presença do Senhor. E a fé é o firmamento e a certeza, a convicção das coisas que eu ainda não enxergo, mas eu tenho certeza que elas vão acontecer. Então, você é moldado, você é transformado, só tem um caminho, através da palavra do Senhor, através daquilo que te edifica. Não basta só ouvir ministrações, você precisa ter uma experiência com o Senhor, de leitura bíblica, de buscar, ainda que você não entenda o que está escrito, você, Senhor, se revela a mim, mostra-me o que o Senhor tem para mim na tua palavra, no que o Senhor tem, muda-me. Toda mudança em Cristo, ela requer renúncias. Renunciar é a parte mais difícil. Por isso que nós temos muitas pessoas à beira do caminho. O que isso quer dizer?
que amam Jesus Cristo, mas elas estão à beira do caminho. Eu amo Jesus Cristo, mas eu não consigo abrir mão de ter um determinado tipo de relacionamento. Eu não abro mão de repente, sair toda semana, usar ali o meu entorpecente, seja ele qual for. Então, assim, estão à margem, elas estão à beira do caminho, elas não entraram no caminho, porque quando a gente entra no caminho, que é Jesus Cristo, quando estamos nesse caminho, as renúncias, elas são inevitáveis, Uma vida em santidade, ela é construída de renúncia após renúncia, de se negar a si mesmo. Quando essa pessoa ela está à beira do caminho, eu amo Jesus Cristo, mas eu não consigo renunciar às minhas vontades, aquilo que a minha carne clama, ela está se enganando na sua identidade. Ela acredita que é um servo, que é um filho, quando na verdade só é servo, só é filho aquele que renuncia por amor a Jesus Cristo. Essa palavra eu te trago sem peso, apenas com clareza, para que se você estiver nesse momento amando Jesus Cristo, querendo ser um servo do Senhor sem renúncias, é o momento que você recalcula sua rota, é o momento que você fala, opa, eu não estou renunciando às minhas vontades, como que eu vou viver a vontade de Deus sem que eu renuncie às minhas vontades? As nossas vontades dificilmente, vou falar mais ainda, raramente caminha com a vontade do Senhor. A vontade do Senhor, ela é diferente das nossas. Muitas vezes ela nos custam caro, nos custam renúncias que vai nos doer, mas que lá na frente, quando vamos colher esses frutos, serão frutos de bênção e não de maldição. Então, que o seu semear, o seu plantar na sua identidade seja um plantar de bênção, ainda que nesse caminhar sejam de lágrimas, porque renunciar dói. Construir uma identidade em Cristo requer renúncias, e nesse caminhar muitas vezes é regado por lágrimas, mas o Senhor nos garante no Salmo 126 que ainda que semearmos em lágrimas, certamente colheremos os nossos feixes com alegria, com sorriso em nossos olhos. E o Senhor tem isso para mim, o Senhor tem isso para você. Em João 1,12 diz o seguinte: mas a todos que creram nele e o acreditaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Oh, glória, aleluia, somos filhos. E para termos essa identidade de filhos, como eu falei, precisamos reconhecer que renúncias precisam ser feitas. Sem renúncia, a gente não vê a face do Senhor. A palavra é clara: sem santificação não veremos a Deus. Então precisamos renunciar a nós mesmos todos os dias, nossos desejos carnais. Não é fácil, mas o Senhor sabe, você sabe quais são as suas dificuldades, e o Senhor te capacita dia após dia, assim como Ele tem me capacitado. São muitas renúncias, mas todas elas por amor a Jesus Cristo, todas elas por amor, por saber que elas valem a pena. Ele me transformou, eu sei de onde o Senhor me tirou, eu sei do lamaçal que eu me encontrava, eu sei do caminho pervertido que eu me encontrava, e o Senhor me resgatou. Mas quando Ele me resgata, o Senhor te aceita da forma que você está, mas não fica da mesma forma. Quando verdadeiramente Jesus entra na sua vida, não é simplesmente ir para a igreja, levantar a mão no louvor, dar glória a Deus, falar em línguas. Sim, são alguns frutos do Espírito, mas não são só isso. É a metanoia, mudança de mente, mudança de rota. Você perde o caráter de Jacó, qual que é o caráter de Jacó? É mentiroso, enganador, trapaceiro, traidor. Essas coisas ficam para trás e o Senhor te dá uma nova identidade de filho, que é justificado, amado, perdoado, honesto, digno, verdadeiro, fiel, leal. Essa é a identidade de Cristo para a minha e para a sua vida. E o Senhor tem pressa em te dar isso, mas precisa que o seu coração se quebrante, se rasgue mesmo na presença do Senhor verdadeiramente. Permita que o sangue de Cristo lave o seu caráter de Jacó, para que você receba a identidade de Cristo, que é a identidade que o Senhor tem para você. Mostre os frutos. Mostre os seus frutos. Mostre os frutos precisamos evidenciar os frutos da conversão. Precisamos evidenciar os frutos de Cristo. E aí sim, o mundo vai ver que Jesus Cristo é de fato o seu Senhor. Você é de fato um servo do Senhor, um filho de Deus. Quando você evidencia essa transformação, não seja um Jacó
Não seja um Jacó, não seja um traidor, um trapaceiro, mas sim um filho de Deus, que é fiel, que é leal, que é justificado. Não que nós somos justos, mas somos justificados pelo sangue do Cordeiro. Seja essa pessoa que o Senhor tem para você. E Ele tem pressa em transformar o seu caráter. Apenas se disponibilize e passar pelo processo, que vai doer, mas vai valer a pena. Amém? Fica com Jesus, medite nessa palavra. Entregue a sua identidade. Modifique a sua vida através do sangue de Cristo, porque Ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Quem cumpre o propósito é honrado. Quem cumpre o propósito tem a honra do Senhor. Quem cumpre princípios é honrado pelo Senhor. Amém? Fica com Jesus. Que o Senhor abençoe o seu dia. Que o seu dia seja cheio de bênção, cheio da presença